Olá, tudo bem? Com você, Bispo Enéas Francisco, e você é bem-vindo a mais um episódio dessa nossa conversa chamada Liderança em Foco. No último episódio, nós falamos sobre o maior líder de todos os tempos, aquele que nos inspira, nos guia, nosso Salvador, Jesus Cristo. E nós falamos sobre como o ministério de Jesus é inspirador. A partir de Marcos 3:13, a Bíblia diz que ele subiu para um monte, chamou para si quem ele quis, para que estivessem com ele, e depois de passar tempo com ele, os discípulos foram enviados para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios e assim por diante. Hoje nós vamos falar sobre liderança que liberta. E o personagem bíblico que nós vamos utilizar se chama Moisés. Você possivelmente conhece a história desse homem, talvez já tenha ouvido ou lido a respeito de como Deus tira um menino que estava sob uma grande ameaça, devido à ordem de Faraó de que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. E a mãe dele segura, guarda, esconde ele até não conseguir esconder mais. A conversa sobre liderança em foco hoje gira em torno de quando Deus manifesta um líder para a crise e não o oposto. Eu sei que muitas vezes a nossa abordagem e o nosso pensamento gira em torno de sou líder, surgiu um problema que eu tenho que resolver. Mas você já parou para pensar na outra perspectiva? Uma crise existe e você surgiu ou foi levantado para resolvê-lo? Uma necessidade, um vazio, um problema, uma crise existe e é você quem surge para ela. E eu quero trazer para você alguns tópicos que eu escrevi acerca de Moisés para rapidamente discutirmos como a liderança de Moisés é extraordinária do ponto de vista libertador. Moisés como libertador. Então a primeira coisa é, você como líder precisa entender que você é uma providência divina para um problema que é pré-existente. A Bíblia nos fala que as palavras que saíram da boca do próprio Deus foi: eu ouvi o clamor do meu povo e desci então para resolver o problema. Esse eu desci para ouvir, para resolver, significa o interesse de Deus não somente identificar o problema, ouvir o problema, mas trazer a solução adequada para esse problema. Então, quando lemos sobre Moisés, nós lemos sobre um homem que Deus envia para libertar um povo num momento de extrema necessidade. A Bíblia nos diz em Êxodo 2:3 que chegou um momento em que a mãe já não poderia escondê-lo. Aqui há uma verdade, porque muitas vezes, enquanto lideramos ou sentimos o peso de um chamado, vemos uma necessidade que nos causa uma, uma comoção interior para fazermos alguma coisa, geralmente é o chamado para a liderança, para nos posicionarmos e fazer alguma coisa. Mas nem sempre estamos prontos, nem sempre é a hora. Então, esse processo de estarmos escondidos, resguardados ou protegidos é o tempo da nossa maturação rumo ao momento em que nós estaremos prontos para responder positivamente ao chamado para a liderança e para trazer a solução necessária no ambiente onde nós vamos estar. Então, quando a mãe de Moisés o esconde até não conseguir esconder mais, significa que, mesmo enquanto menino, enquanto criança, há uns ajustes da parte de Deus para colocá-lo no lugar certo, onde ele vai ser preparado para agir eficazmente. Então, número 2, o que acontece com Moisés é uma crise de identidade. Quando ele, depois de ser basicamente criado na casa de Faraó, algo dentro dele diz: eu estou aqui, mas eu não pertenço a esse lugar. Algo dentro dele salta, grita, faz dá uma resposta ao ambiente onde ele está inserido, mas ele sabe, lá dentro, que o lugar dele é outro. Então, o que acontece é, depois de de se tornar grande e ver o sofrimento dos seus irmãos, Moisés então decide tomar um posicionamento, porque algo dentro dele diz: você tem que fazer alguma coisa. E geralmente surge uma crise de identidade. Esse lugar não é meu, eu estou aqui, mas deveria estar em outro lugar. Essa coisa interna que vai movendo você mentalmente para estabelecer a sua identidade. Número 3, Moisés precisa vencer no deserto.
É o deserto que molda, é o deserto que prepara e que forja um grande líder. Um ambiente onde você ainda não é visto, não é reconhecido, não é percebido. E a gente vai falar ainda sobre mais 38 líderes nessa série. Então você precisa ficar comigo porque tem outros líderes na palavra de Deus que vão sendo forjados quando ninguém os vê. Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian, Êxodo 2:15. Ele foge por conta de uma atitude que ele toma ao entender que a identidade dele está em conflito. Depois, Deus fala com Moisés e chama ele para algo impossível. Êxodo 3:7. Eu certamente vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e desci para livrá-lo. Vem, pois, agora, eu te enviarei a Faraó. Ou seja, chega um momento em que Deus chama você enquanto líder para te enviar para solucionar um problema e vencer uma crise. Quando isso acontece, você possivelmente, se for um ser humano comum, vai tremer, vai temer, vai se sentir desqualificado e inapropriado para a missão tão grandiosa diante de você. Então, a insegurança é algo que passa a fazer parte da jornada desse líder que não consegue acreditar em si mesmo, que duvida da sua capacidade, mas o próprio Deus está o chamando. Quem sou eu para que vá Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Lida com crise de identidade, lida com insegurança, lida com olhar para si e dizer: eu não sou essa pessoa. Mas eu preciso te dar as boas novas nesta hora. Existe um chamado de Deus para a sua vida e, independentemente de pensamentos contrários que passam na sua cabeça, se Deus está te chamando, te escondendo, te manifestando, se Deus está tocando no seu coração para trazer solução para uma crise, Ele também tem capacitado você. A hora chega então, quando é necessário, depois dessas fases, você entender a importância de confrontar face a face com o sistema, face a face com a crise, quando finalmente você precisa abrir a boca e dizer aquilo que Deus te disse para dizer, aquilo que Deus te mandou fazer. Então, esse ex-príncipe que fugiu e que assumiu a sua identidade como um hebreu que precisava agora se posicionar para ser um libertador, precisa falar as palavras certas. E ele diz assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo. Ou seja, todo líder que passa pela fase de estar escondido, resguardado, que passa pela crise de identidade, que passa pelo deserto, chega uma hora em que ele descobre qual é a mensagem dele. Então, como líder, há algo de Deus em você para quem você veio livrar de uma crise. E a mensagem de Moisés foi: assim diz o Senhor. E então ele começa a levar esse povo para um destino. E é aqui que a gente vai terminar essa conversa. Um líder, lembra que a gente está aqui falando sobre liderança em foco. Um líder, ele é um libertador. Ele é alguém que precisa tirar um povo de um lugar para outro. Isso, obviamente, enquanto pastor, por exemplo, você tem a responsabilidade de alimentar o povo com a palavra de Deus. É a sua responsabilidade, então, levar esse povo de um ambiente de fome espiritual para um ambiente de abundância, de pão, onde há palavra. Ou seja, entender que há uma ruptura que é necessária com um sistema que diz não há pão, não há comida, mas você, como pastor, precisa guiar as pessoas ao alimento que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz, em Êxodo 14, então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, tendo as águas como um muro à sua direita e à sua esquerda. Aqui, o povo não está entrando na terra prometida, porque é outra história que vai para outro líder chamado Josué. Mas Moisés, ele é o responsável por tirar o povo de um ambiente de sofrimento e dor, rumo, em direção ao lugar que Deus havia reservado para o seu povo. Então você, enquanto líder, precisa assumir essa responsabilidade. Você não é só alguém que diz o que as pessoas devem fazer. Você não é só alguém que tem um título. Você não é só alguém que ganha X na sua empresa para guiar esse povo para uma tarefa, um projeto.
mas você é um libertador. E essa libertação, ela começa na mente. Você vai ver por diversos momentos em que o povo de Israel está calejado do sofrimento, da dor do deserto, e eles querem voltar atrás. Em Números, eles querem levantar um capitão para voltar para o Egito, e Moisés tem que lidar com todo esse processo. Talvez você já tenha ouvido essa conversa de que é possível tirar o povo do Egito, mas é um desafio tirar o Egito de dentro do povo. O processo de libertação não é só geográfico, mas é espiritual e é um processo mental ao qual as pessoas são submetidas. Então, quando Deus te chama para liderar, Deus também te chama para libertar. Preciso que você pare e faça um exercício. Que ambiente é esse no qual Deus te colocou, que Ele te chama para tirar as pessoas de um ponto e levá-las a outro? Não é só movimento, mas é um movimento espiritual, não é só movimento geográfico, mas é um propósito espiritual de libertar as pessoas de um estilo de vida, de uma mentalidade e de um ambiente. Lembre-se disso. A obra de Jesus na cruz do Calvário faz o que com a gente? Ele nos traslada, ele nos transfere do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, liderar no reino de Deus é libertar, tirar de um lugar de angústia e levar para um ambiente de prosperidade, de paz e de plenitude em Cristo Jesus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora mesmo. Em breve você vai conhecer a Maestria, uma plataforma na qual nós compartilhamos compromisso da liderança. Nós compartilhamos princípios para a liderança, especialmente para líderes que estão começando do zero, para quem acabou de assumir uma igreja, para quem acabou de ser promovido no trabalho, para quem acabou de assumir um ministério na igreja. Há desafios grandiosos para quem está começando e nós temos aqui recursos e elementos em vídeo, em cursos, para você que está dando os primeiros passos e você não vai chegar lá sozinho. Você pode contar com a gente. Então, mais uma vez, se inscreve nesse canal, compartilha com alguém essa conversa e deixa Deus te guiar no processo de libertar pessoas enquanto um líder chamado por Ele.